O rádio se reinventa toda hora e todo dia, né? Ele tem que se reinventar. O rádio que a gente faz hoje, comercialmente falando, não é como o rádio que a gente começou. A Vox mudou tudo. É importante um patrocínio? É, ter dinheiro, fazer as coisas, mas e a persistência? Gente, pensa num homem persistente. A rádio tá ali, até hoje, aqui pertinho. Eu escutava essa rádio, eu era criança. Ele fundou em 89, eu lembro dos anos 90, os rocks, na época Backstreet Boys, pra quem gosta, tocava bastante. Por ser ao vivo, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho como editar e corrigir a besteira que eu falei. Entendi. Então, você abrir o microfone, cuidado com o que você vai falar. E a confiança do ouvinte, principalmente no rádio, é uma coisa assim absurda. Então, tem que tomar um cuidado danado. E a rádio representa pra você negócio, missão ou loucura? Tudo. Os três. Os três. Os três. Né? Porque era uma missão, eu precisava ganhar dinheiro também, porque eu vim sem salário, sem nada. O Marlon nunca pensou em desistir, hein? De jeito nenhum. Então deixasse uma mensagem final aqui pro nosso telespectador. Não desista nunca por nada. Nada. Tem o desânimo? Tem. Bate, às vezes bate. Vão querer, às vezes, te tirar do foco. Os invejosos de plantão vão. Larga isso pra lá. Vai. Acredite naquilo que você acredita. O resto é resto. Alô Brasil, que trabalha com fone de ouvido e sonha no sinal vermelho. Tá no ar o Gestão Sem Gravata, o talk show que fala de negócios como ele é, sem lero-lero, com história real e muito propósito no ar. Hoje, o nosso bate-papo é com quem nunca precisou de palco para brilhar, porque o talento já gritava no microfone e no coração da audiência. Eu sou Marcelo Melo, contador raiz, fundador da Spaces, e esse espaço aqui é para quem vive da própria voz, coragem e visão. Porque empreender é isso, é pegar o que você tem e transformar em potência. Toda quinta-feira rola mais um episódio para quem acredita no poder da voz. Então sintoniza no YouTube ou no Spotify, ativa o sininho e manda para quem empreende com propósito, mesmo sem microfone ligado. Senhoras e senhores, com vocês, ele que já foi engraxate em Franca, cantor de casamento, garoto propaganda por 25 anos e hoje é uma das vozes mais marcantes do interior paulista. Ele é fundador da rádio Vox 90, alma do 90,3 e responsável por transformar a rádio em companhia, palco e trincheira. Recebam com uma salva de palmas e muito respeito pelo microfone, ele, Marlon de Freitas. Seja muito bem-vindo, Marlon. Opa, muito obrigado, muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui com você para compartilhar um pouco da nossa história de empreendedorismo sem querer, né? Mas é aquilo que você disse. O empreendedor, ele nasce, né? Ele nem sabe, mas ele nasce. E aí ele vai fazendo e a gente vai contar aqui, vocês vão ver que é bem por aí. E as coisas vão acontecendo. Vão. Gente, fica ligado que hoje isso aqui vai pegar fogo. A história desse homem aqui é uma história assim que começou, olha, lá atrás. Você que tem um pouquinho mais de idade, próximo a nossa, aí uns 45, 50, 60, vai entender. Então vamos começar já fazendo uma pergunta aqui interessante para ele. Ô Marlon, como começou toda essa jornada empreendedora lá atrás? Eu digo sempre que foi assim, né? Eu não gostava de estudar, né? Para variar, eu fui expulso de todas as escolas de Franca, porque eu era muito bonzinho, né? Arteiro pra caramba. E meu pai falou o seguinte, ó, vai ter que trabalhar, rapaz. Não quer estudar? Vai ter que trabalhar. E eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos. Eu falei, meu Deus,
eu vou engraxar sapato ali na Praça 9 de Julho, que é pertinho da minha casa, para me fazer uma grana. Eu acho que o empreendedorismo já estava aí. Eu querer trabalhar para ganhar o meu próprio dinheiro, né? E aí eu fui por ali, engraxar um sapato para ter uma graninha para ir no matinê de domingo, no cinema, né? E gostei de ter meu dinheirinho. E meu pai, ele é músico, já falecido, ele era músico, né? De baile, essa coisa toda. Meu avô, pai dele também. E eu sempre, então, tive ligado ali no meio da música, do empreendedorismo. Meu pai teve a banda dele de baile. Meu pai, em 1967, ele gravou um disco independente com a banda dele, ele bancando. Caramba. Então, eu sempre vivi nesse meio empreendedor. Então, acho que tudo isso desperta a vontade de realizar, de fazer, né? Então, a história começa por aí. Ah, muito legal, Marlon. E como foi, assim, o seu começo trabalhando, assim, nessa área que você trabalha hoje? Tá. Meu pai, ele foi na Rádio Piratininga, em Franca, hoje, rádio difusora. Ele foi pegar um disco emprestado com o pessoal lá da rádio, que era amigo dele, para ele tirar uma música para a banda dele, tocar no baile e tudo e tal. E eu fui junto. Eu tinha aqui uns 11 anos. Eu vi aquilo, eu fiquei maluco. O operador de som lá, o locutor do outro lado, né, no aquário, que era assim que funcionava. Eu fiquei maluco com aquilo, eu pus ele louco. Eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar nisso aqui. E ele, o que é isso? Eu falei, não, eu quero trabalhar. Eu pus ele louco. Aí ele foi, falou com o Jovaci Correia Dias, tá lá em Franca até hoje fazendo rádio, que era o gerente da rádio, para mim aprender a fazer técnica de som lá e tudo e tal. E o Jovaci falou, manda ele aqui, vou fazer esse caboclo virar gente. Eu fui, rapaz, e fiquei. Então eu tive meu primeiro registro, eu tinha 12 anos de idade, naquela época menor podia trabalhar, como operador de som da Rádio Piratininga de Franca. Nunca mais parei. Sério? Nossa, Sério. começou muito novo. Tinha 12 anos. E de lá eu depois fui para a Rádio Franca do Imperador, que era uma outra rádio em Franca. Lá eu tive uma oportunidadezinha como locutor, a primeira vez. Aí fui para a Rádio Hertz, que reabriu em Franca. E ali eu fui como operador também. Aí eu tive uma oportunidade como locutor no sábado, das 7 às 8 da noite, fazendo um programa de Beatles, imitando o Big Boy da Rádio Mundial do Rio de Janeiro, que era o ídolo dos DJs, dos ski jockeys na época, né? Eu era molecão, tinha 16 anos, 15, 16 anos, mas já ficava antenado, a juventude ficava muito antenada na Rádio Mundial do Rio de Janeiro, que era uma rádio, que é o FM que a gente faz hoje. Os caras já faziam naquela época. E então, rapaz, eu nunca mais saí do meio, né? Sempre tive envolvido, fazendo baile, tocando na noite, sempre no meio musical, no meio artístico ali, e me virando. Nossa, que legal. E você, nessa época, trabalhava então na rádio como operador e locutor? Isso. E depois você se desenvolveu na área comercial também? Isso aí foi um negócio assim, muito louco, sem querer, né? Eu tinha um gerente em Franca, o Verzola, já falecido, que era um ótimo vendedor de propaganda, né? E tinha um programa de rádio com muita audiência. E lembrava muito o Sr. Geraldo Pinhanelli, aqui em Americana. Ele fazia campanha de cadeira de roda, essa coisa toda. Então era um cara muito famoso e tudo. E ele pegava muito no meu pé que eu tinha que vender, que eu tinha jeito. Eu falei, imagina, você é louco. Não. Mas eu tinha o jeito da venda, mas não sabia, né? Mas isso só foi acontecer bem mais tarde. O negócio da venda, eu já estava em Ribeirão Preto, né? Eu depois mudei para Ribeirão. É uma história engraçada que eu fui trabalhar. Primeiro, quando eu saí de Franca, eu fui para Jaboticabal, trabalhar na seguradora do Bradesco. Eu tinha um amigo que me fez essa colocação lá. Então eu atendia Jaboticabal, Matão, Taquaritinga e Guariba, vendendo o seguro Bradesco. Certo. E eu conheci o seu Laurentes, que era um diretor regional na época do Bradesco. Ele gostava muito de música. Então eu tocava violão nas festas da casa dele e tal, papapá. E um dia eu cantei ele para ele me levar embora para Ribeirão Preto, no banco. Eu pedi uma chance para ele e ele me arrumou. E eu fui para Ribeirão,
Mas de olho na música, né? E de olho no rádio. E vai daqui... Aí fui trabalhar na agência 9 de Julho de Ribeirão Preto, do Bradesco. E lá eu conheci de vista o diretor comercial da EPTV Campinas, EPTV Ribeirão na época, que era o Rui Fogetti. E eu fui levar um dinheiro pro Rui, lá na EPTV, sem saber que era aquela pessoa que eu via na agência. Que eu cheguei lá e me deparei com o cidadão e falei, meu Deus. Aí eu falei, ô Rui, tudo bem? Sou Marlon do Bradesco, vim trazer o dinheiro aqui pra você, que o Nelsinho pediu, o subgerente. Ah, tá. Falei, como é que faz pra trabalhar aqui? Ele falou, você sabe bater a máquina? Da datilografia na época, né? Falei, sei. Ele falou, vem cá. Me levou no departamento pessoal da EPTV, eu preenchi uma ficha, voltei na sala dele, ele falou, olha, mas como é que faz pra você desligar lá do banco? Eu falei, não, eu dou jeito. Eu falei, mas o que eu vou fazer aqui? Ele falou, você vai trabalhar comigo, aqui no departamento comercial, como meu assistente. Eu falei, meu Deus, vamos embora, né? Pensei comigo. E vim, rapaz, no outro dia já fui fazer os exames, aquela coisa, saí do banco numa boa e fui trabalhar com ele lá. E ali eu tomei o conhecimento da área comercial, para valer. E gostei. Só que lá eles tinham os contatos já da casa, que estavam há muito tempo, ninguém saía e tal. E eu fiquei 1 ano e pouco, eu falei, ô Rui, eu queria ser vendedor, tal. Ele falou, Marlon, o Darcy Lago, que depois veio ser meu padrinho de casamento, que legal. Diretor da TV Record de Franca, ele está precisando de um contato comercial aqui em Ribeirão, no escritório da Record aqui. Você não quer ir? Tentar? Eu falei, mas e aí? Ele falou, não, vai, você tem jeito para coisa. A Record tem uns programas com alguma audiência legal que não é difícil de vender. Eu posso te orientar, posso te dar uma força. Rapaz, fui eu lá e nunca mais saí da venda, né? Nunca mais. Tomei gosto realmente pela coisa. E aí eu fui para a Record, depois eu fui para a MPM, que era a maior agência de propaganda do Brasil, na época, e ela tinha uma filial em Ribeirão Preto. E eu fui trabalhar de atendimento lá. E sempre vendendo anúncio publicitário nas TVs. Isso. Já na agência eu vendia para rádio, TV, jornal, né? Legal. Na TV, só TV. Na agência eu já abri o leque de conhecimento em todas as áreas da comunicação. Aí eu fiquei sabendo que a Globo ia abrir, da família Marinho, em São José do Rio Preto, e que estava precisando de gente. Falei, eu tenho que ir para lá. Eu quero trabalhar na Globo. O Rui, da EPTV, trabalhou na Globo muitos anos. E o cara que ia ser gerente lá em Rio Preto era a cria dele, o Ricardo Botelho. Eu pus o Rui louco. Que eu queria. Fui. Me arrumou lá como contato comercial com o Ricardo. E fiquei lá um tempo. Fui muito bem, graças a Deus. E aí apareceu um outro gerente comercial lá, que atendia mercados nacional daquela região. O José Karkuzewski. Um polaco, gaúcho. E que foi muito com a minha cara, tudo tal. E o Zé foi convidado para vir para a Globo São Paulo, num escritório da Globo em Campinas, da Globo São Paulo, e que atendia Brasil todo. E ele me convidou para vir com ele. Falei, meu Deus, e vim embora. Era a Globo São Paulo, com uma sucursal em Campinas, que atendia Brasil todo, menos EPTV Campinas. Por exemplo, você tinha uma firma em Jundiaí, você queria anunciar no Nordeste, você não precisava ir lá na Globo, no Nordeste, comprar. Eu te atendia e fazia tudo para você. Entendi. Entendeu? Então, eu fiquei lá, e aí foi que eu conheci meu sócio para vir montar a Vox. Ele era meu cliente na Globo, em Jundiaí, a Junção das Postos Artesianos. E um dia eu fui lá visitá-lo, tal, papapá. Para variar, eu falando demais, né? E ele quietão, só me ouvindo. Fechamos a mídia da Globo lá com ele, então e tal. E ele falou, como é que você começou nesse meio de comunicação? Eu falei, comecei em rádio na minha terra, em Franca. Ele falou, rádio? Eu falei, e você não gosta de rádio? Eu falei, gosto.
Mas dono de... rádio é bom para dono. Falei, e dono de rádio é tudo FDP. Ele, é. Tá, obrigado, valeu, tchau, foi embora. Fechamos o negócio. Cheguei na Globo, tinha um recado para me voltar no outro dia na junção, disse que ele queria falar comigo. Aí eu falei pra Sueli, nosso secretário, pô, mas eu falei pra esse cara que não tem cancelamento. Ele falou, não, mas não falou em cancelamento. Ele disse que é lá que você quer falar com você. E, meu Deus do céu. Aí volto lá, né? Pois não. Falei, rapaz, eu tô aqui pensando e tudo e tal. Negócio de rádio que a gente ontem conversou. Eu tenho 2 rádios. Falei, tem? Então você é um FDP? Ele falou, não, tô precisando de um. Aí começamos um namoro ali, de vai, não vai, vai, não vai. Pô, eu tava muito bem na Globo. Falei, meu Deus, deixar a TV Globo para pegar uma rádio em Americana e uma outra em Poços de Caldas, que ele tinha, para poder fazer tudo de novo, tal. Eu casado de novo. Falei, nossa, não, eu te agradeço muito e tal. Falei, como é que eu vou sair desse cara? Eu falei, para me sair da Globo eu tinha que ser dono, falei para ele. Para me ser dono, não tenho condição nenhuma, financeira, nem nada e tal. Ele falou, não, vamos estudar isso. Esse cara é louco, pensei, né? Ah, obrigado, tchau, vamos embora. Rapaz, e o cara não saiu do pé. Vamos. Nós achamos uma forma de eu ficar sócio e minoritário da rádio, isso eu não escondo de ninguém, e a gente racha os lucros. Tá? Você toca o negócio, tal. Vem eu para Americana pegar a Rádio Cultura FM, que ele tinha comprado da família Najar, falida, quebrada, sem audiência. Falei, e agora, José? Era FM já? Já, a Rádio Cultura FM. Era do Sami Najar. Ele comprou do Sami, mas ele não sabia tocar, tentou, né? E aí vem eu. Mas quando eu planejei de vir, eu já tinha uma ideia do que fazer. Eu tenho uns amigos em Ribeirão Preto do Sistema Clube de Comunicação, fui lá falar com eles, me ajudaram demais. Quando eu estava na Globo ainda, eu pedi para o Beto Moreira, que é um grande publicitário que trabalhava na área de criação da Globo, criar o nome da rádio para mim. O nome Vox 90 foi ele que criou e me deu de presente. E então, quando eu vim, eu já tinha um nome, eu já sabia o que eu queria fazer, só não tinha dinheiro, né? Muita vontade de trabalhar. E tinha esses amigos, tenho até hoje, em Ribeirão Preto, do Sistema Clube de Comunicação, e eu vim, comecei a Vox. Eu cheguei em Americana em julho de 89, em outubro de 89 a gente inaugurou a Vox, dia 18 de outubro, na rua Herman Miller 366, a famosa Vox 90 da Herman Miller 366. E a Vox tinha uma programação que era cópia total da Clube FM de Ribeirão Preto, que na minha opinião, Ribeirão Preto faz o melhor rádio do Brasil, até hoje. Mas era uma cópia deslavada. E o Paulo sabia disso, o Pisani, o dono, eles morriam de rir, até você é louco. E o Tá na Vox tá legal era do Tá na Clube tá legal. Olha. Até isso eu copiava. Com autorização, tudo direitinho. E ali eu aprendi a fazer rádio de novo, porque eu estava afastado do rádio, né? E aprendi, não, estou tentando aprender até hoje. E a família Pisani me ajudou demais, de Ribeirão Preto me ajudam até hoje. E a gente está aí, tocando o barco aí desde 89, 30 e tantos anos já. Bastante tempo. Eu tinha 9 anos quando você montou a rádio. Sim. E na época, assim, o que tocava mais na Vox era pop, rock. Era. Hoje é mais sertanejo. Isso, a gente sempre acompanhou uma tendência que está rolando no mercado, né? O Sistema Clube, a gente... O que é que está acontecendo? Passamos pelo pagode, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era Exalta Samba, o Tchan. Passamos por tudo isso, que é o rádio da moda que a gente chama, né? Que é o que está acontecendo agora. E eu, como músico também, né? Deixa eu deixar claro. Eu nunca tive preconceito musical, porque a gente que fazia baile tinha que tocar de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Então eu nunca tive esse preconceito musical, não. Aquilo que eu mais gosto, vamos dizer assim, eu ouço quietinho em casa.
Ou no meu toca-fita, né, que a gente brincava. Mas eu nunca tive preconceito com música de espécie alguma. Então sempre tocamos numa boa. E essa é a história rapidinha. Nossa, muito legal. E aí, vocês estão gostando desse papo? Tá vendo só que legal? E conta pra gente, Marlon, que deve ter assim, na minha cabeça, que deve ter sido difícil você sair de uma empresa como a Globo, né? Estabilidade, Sim. tomar uma decisão meio que no escuro. Vou começar um negócio novo, será que vai dar certo? Foi. Porque tem muita gente hoje que trabalha, tem vontade de montar um negócio, tem uma boa ideia, mas a pessoa tem medo, né? Sim. E como que foi tomar essa decisão? Olha, foi muito complicado, muito difícil. Que é o que você está dizendo. Eu deixei um baita de uma empresa, a terceira maior do mundo só, né, de comunicação, e a do Brasil. Belo salário, todas as garantias, de tudo. E vim aventurar um negócio. Mas é a aventura do empreendedorismo sem você saber que era empreendedor. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade de empreender. Mas aquilo mexeu muito comigo. O desafio. Eu adoro ser desafiado. Acho que todo empreendedor tem que gostar de desafio. Eu adoro. De falar, você não vai dar conta. Ah, não vai, sai da frente que eu vou que nem um trator em cima de você. Né? Eu adoro ser desafiado. E eu acho que eu mesmo me desafiei na época. E tive uma meia dúzia de louco que me incentivou também. Não, vai. Você vai arrebentar, vamos lá. E eu sempre gostei disso, dessa motivação daquelas pessoas que me cercam. Né? Eu sempre fui dá um empurrãozinho aí que você vai ver a cagada. Então eu acho que tudo isso contribuiu muito. Não pensei duas vezes, não. E aí já tomou a decisão. Fui. E a rádio representa pra você negócio, missão ou loucura? Tudo. Os três. Os três. Os três. Né? Porque era uma missão. Eu precisava ganhar dinheiro também. Porque eu vim sem salário, sem nada. O meu sócio me prometeu que ia me pagar o último salário da Globo. Pagou um mês só. Depois eu tive que me virar. Eu agradeço ele todo dia por isso. E é uma loucura, né? Então foi tudo junto. E eu, molecão, 28, 29 anos, falei, vambora. E a rádio, assim, pra gente que é leigo, não conhece como é por trás, a rádio depende dos patrocinadores, Sim. das propagandas. É a Isso. única fonte de renda que a rádio tem. É. Por isso que tem que ser bem estratégico, saber Sim. montar os quadros certinho. Sim. E o rádio, né, para quem apostava que ele ia acabar, né? É tá aí, verdade. Nós Firme e estamos aí forte, firme e né? forte. O rádio em si, no Brasil todo, graças a Deus. O rádio se reinventa toda hora e todo dia, né? Ele tem que se reinventar. O rádio que a gente faz hoje, comercialmente falando, não é como o rádio que a gente começou, a Vox. Mudou tudo. E hoje você tem o lance da imagem junto. Você tem tudo que você tem que ir acompanhando. E se atualizando, né? Então você tem que estar atento a tudo isso o momento todo. E graças a Deus nós estamos aí tentando. E qual foi assim, o momento mais desafiador que você já passou em todos esses anos? Teve algum momento? A pandemia pegou alguma coisa pra vocês? Pegou, porque fechou tudo, né? E a gente que vive da propaganda, né? Meu Deus. Mas nós tivemos muita ajuda de governo. Na época o governo ajudou com impostos, com empréstimos baratos, né? Em financiamento pelo BNDES, pelo BNDE. Então tudo isso foi ajudando, mas foi um momento muito difícil, foi a pandemia, realmente. Muito, muito, muito. O faturamento cai e as despesas continuam. Continua. E nós não demitimos ninguém. Legal. Ninguém. Aí conseguiu segurar o rojão. Sim. E você se lembra do seu primeiro anúncio vendido quando você montou a sua rádio? Ou da primeira conquista, assim, um cliente grande que chegou? Zanini, Zanini, a Mário. loja da cidade. Zanini, Dani Cosméticos e Papelaria Apollo. Foram os três no mesmo dia. E ficaram anos ali com você. Anos. O Mário tá até hoje. O Zanini. Caramba, muitos anos. Sim, 37. Olha. A Dani tá até hoje. Aqueles jingle vocês que montam lá? A vida é mais gostosa. Quando a gente esse jingle é meu, é composição minha.
Sério? É. Nossa, que legal. É. Diferente. E o que muda quando assim a gente faz o que ama, né? Porque mesmo sem estrutura, porque no começo vocês não tinham uma estrutura, estava desenvolvendo a estrutura, só que havia paixão, ninguém larga um trabalho fixo, tamanho da Rede Globo, sem ter paixão no que vai fazer, né? E faz a diferença, né? Porque tem muita gente, por que eu tô comentando isso? Que tem um negócio pelo dinheiro. Ah, eu tenho isso aqui, o dinheiro é importante. Não pode ser só isso. Mas ele não pode ser a primeira coisa. Não. Tem que ter aquela paixão. Tem. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua paixão pelo rádio. Eu nasci dentro do rádio, né? E não tinha como ser diferente. Eu penso na rádio 24 horas. Sábado, domingo, eu vou lá. Hoje de semana você não aparece mais Não, por lá. sim, eu vou todo dia. Não, pelo amor de Deus, eu tenho que ir, senão eu fico louco. Eu vou fazer o quê? Quem me aguenta são só eles lá na rádio e a minha mulher. Não, todo dia eu tô lá. E de sábado e domingo eu dou um jeitinho de dar uma passadinha, porque a gente é 24 horas, né? O rádio funciona 24 horas, todos os dias da semana, mas nos finais de semana só tá o locutor do horário lá, aquela coisa. Mas eu dou uma passadinha lá. É uma paixão muito grande. Legal. E se você pudesse hoje conversar com o Marlon de 13 anos lá atrás e dar um conselho para ele, lá em Franca, que conselho você daria? Repete tudo que você fez, tudo de novo. Nossa, que Faz legal. de novo. Isso do jeitinho que você fez. Não mude nada. Nada. Legal, muito bom. E pessoal, o papo tá bem legal e agora quem tá aqui com a gente é a Spaces Redução Tributária. Então você que tá aí assistindo, conhece alguém que tem aquele parcelamento de imposto com a Procuradoria da Fazenda Nacional e paga aquele DARF gigante, cheio de multa e juros todo final de mês? Entre em contato com o pessoal através desse QR Code que está aqui na sua tela ou através do nosso site spaces com 2 S no final .com.br. O pessoal vai pedir para você só o número do seu CNPJ e através dele eles vão conseguir fazer uma simulação onde vai mostrar para você a redução que você pode ter. E aí você já começa a economizar dentro do próprio mês. Então, faça ainda hoje contato com o pessoal lá da Space que com certeza vocês vão economizar e muito. Então, voltando aqui para o nosso bate-papo, Marlon, hoje você se considera mais corajoso ou mais estratégico? Eu acho que um pouquinho dos dois. Indicado. Mais experiente, né? A experiência dos anos te ajuda muito, às vezes, a observar, coisa que eu não fazia há pouco tempo atrás. Analisar, pensar, né? Então, com a maturidade, você vai moldando tudo isso. Mas é tudo um pouco, viu? Não pode perder isso, não. Legal, a experiência acaba te agregando conhecimento e o conhecimento gera mais coragem. Com certeza. Eu falo que a pessoa que é corajosa é porque ela tem algum conhecimento naquilo. É difícil você ser corajoso em algo desconhecido. Quando você conhece, gera uma coragem. Te dá confiança. Te dá confiança. Então, muita gente não tem coragem de avançar até no empreendedorismo porque, assim, não se sente capacitada para aquilo. Porque o empreendedor hoje, ele tem que, entre aspas, saber muita coisa. A pessoa, ela tem talento em produzir alguma coisa. Só que ela tem que entender um pouco da administração. Ela tem que entender um pouquinho de contabilidade. Não, eu não sei contabilidade, não vou montar, mas você tem que ter uma noção meia geral de algumas coisas para você conseguir administrar e não ser passado para trás, né? Sim. Que hoje, ainda mais nesse Brasilzão que a gente estava falando aqui até antes da gravação, que as pessoas oportunistas estão por aí. Então hoje o empreendedor tem que ter um pouco de conhecimento para não ficar caindo nesses golpes, nessas situações que acontecem aí, não é verdade? E assim, quando foi a primeira vez que você sentiu assim, agora deu certo, virei empresário, que virou a chave mesmo, porque quando você começou na rádio, você não sabia se ia dar certo e tal, e aí em algum momento a chave virou e falou, puxa, agora virei empresário. Que ano mais ou menos foi? Lá em 90 e pouco já. Por quê? Você tocou num ponto aí muito legal. O meu sócio é que cuida dessa parte administrativa e financeira. Eu tenho uma noção de tudo, mas ele é que cuida disso. E eu precisei
ter essa noção. Por quê? Eu sou artista. Eu saía gastando e fazendo. Sem noção. E faço isso até hoje. De vez em quando ele me puxa a orelha, viu? E aí, o caixa chiou. Eu gastei mais do que podia. Eu sou o rei de fazer isso. Né? E de vez em quando ele tem que me puxar a orelha. Eu viajo mesmo. Nossa! Mas peraí, Cristo, você tem esse dinheiro para fazer? Não, mas nós vamos buscar. Ou não é assim. Então, eu tenho hoje essa noção do empresário por causa do meu sócio que me ensina, por causa do Gustavo, que trabalha comigo no administrativo financeiro, que me ajuda muito nisso aí. Porque eu sou artistão. Mas hoje eu tenho essa noção. E qual foi, assim, o maior erro que te ensinou algo essencial? Teve alguma situação que você errou e você aprendeu com aquilo? Gastar sem ter. Gastar sem ter. Gastar sem ter. É isso que você acabou de comentar. Sim, sim. Opa, com certeza. Você se empolga, você acredita no negócio, você sabe que vai dar certo, mas você precisa ter. E eu sempre fui louco. Eu vou lá e faço, depois eu vejo. E não pode ser assim nos negócios. Não pode nos negócios. Eu não aconselho ninguém, viu, gente? E qual foi a história mais maluca que já chegou pra você no ar? Meu Deus. São tantas, né? São. Ai, eu juro que eu volto no assunto com você já. Eu vou lembrar de alguma coisa. Mas tem cada história que você fala, não é possível. É coisa até que não dá para contar. Sim. Ter palavrão, aquela coisa toda. Né? Que a pessoa solta. Não, mas aqui, se Né? tiver, dependendo do que for, pode falar. Não tem problema não. Tá? Você tá com o ouvinte no ar, você mexe com ele com alguma coisa que interessante, que ele acha engraçado, ele manda um puta que pariu no ar. É? Puta que pariu, que cagada. Você fala, meu Jesus amado. E você não tem como cortar, você tá ao vivo. Entendi. Então o rádio você tem que tomar muito esse cuidado. Por isso que hoje, graças a Deus, a maioria da participação do ouvinte, santo WhatsApp é gravado. Eles te mandam um áudio, então você ouve antes. Vocês escutam antes de colocar. Você ouve um pouquinho antes ali, porque se sair uma merda aí, você tá... E vários você deve eliminar ali, alguns que... Não, a gente explica pra pessoa no ar. Falou, entendi. você mandou um áudio aqui, manda de novo. Não dá pra eu soltar isso aqui que não. Entendi. Pô, legal. E já teve alguma gafe na locução no ar? Que vocês falaram, Várias. Puxa, nossa, olha que nós falamos. Várias. Nota de falecimento e você anunciar aniversário. Nossa, sério isso? Você não conhece o meio. Os negros apronta com você. Tipo, o papel lá, for precisar dessa nota de falecimento rapidinho aí. Já mandaram pra você aqueles trocadilhos pra falar na rádio? Mano, um abraço pra minha tia. Manda. A Deide. Manda. Né, Adriano? Não, manda. Você tem que estar esperto. O pessoal da mecânica? Esse é legal, né? Você tem que estar esperto. Entendi. Tá. E dos comerciais que você gravou, teve algum, assim, que te marcou um pouco mais? Alguma história de algum comercial? Você está dizendo do Magazine Luiza? Qualquer comercial. Eu fiquei 25 anos garoto propaganda do Magazine Luiza, né? Uhum. E o último comercial que eu gravei foi uma campanha de Dia dos Pais com as minhas filhas. Nossa, que legal, marca mesmo. Isso aí me marcou muito. E a gente não sabia também que aquele ia ser o último comercial de campanha. Não tinha essa ideia nem no Magazine Luiza e nem comigo, né? Mesmo porque depois eu continuei, depois dessa campanha, fazendo várias inaugurações, várias campanhas menores, inauguração de loja pra caramba. Mas campanha mesmo foi com as minhas filhas, uma campanha de Dia dos Pais, gravado na minha casa, montaram a estrutura toda lá. Foi vídeo essa campanha? Foi. Eu só gravava vídeo pro Magazine Luiza. Entendi. E assim, você se considera hoje mais vendedor, porque você veio para essa parte comercial, ou mais comunicador? Vendedor. O comunicador eu sempre fui, né?
nasci falando pelo... né? Mas eu era o vendedor que eu não conhecia. Hoje você consegue se conectar com a pessoa de forma fácil. Sim, sim. Você acaba até não vendendo, você ajuda ela a comprar. Isso. Tipo isso. Isso. Que a venda é isso, né? É você auxiliar a pessoa naquilo que realmente ela está precisando. Uma venda empurrada, meu, Exatamente. vai dar merda. A verdade é que ninguém gosta que vendam coisa para elas, né? As Sim. pessoas gostam de ir e ter esses conselhos, entender, fazer perguntas inteligentes, não ficar empurrando, não leve esse aqui, que esse aqui é melhor, Isso. que você precisa... Não, calma. Isso. Eu gostei muito do seu atendimento no ano passado da rádio. O seu vendedor explicou muito bem. Eu tava com uma ideia, um propósito de anunciar em determinado horário. Ele falou, não, cara, mas peraí, a sua atividade compensa nesse horário, porque o empresário vai ouvir a rádio nesse horário. E realmente fez muito sentido. E muita gente ligou aqui. Sim, sim. Só que a comunicação ela é tão importante, a forma que ela tem que ser explicada, até no anúncio, para quem anuncia em rádio, porque um pequeno detalhe Deus me livre. faz muita diferença. Por exemplo, a gente aqui trabalha com redução tributária. Quando eu fiz o anúncio na rádio, muita gente ligou aqui querendo refinanciar o veículo. Aí a gente teve que mudar o anúncio, explicar melhor. Falei, caramba, deixa eu escutar. O que eu falei? Que momento eu falei de veículo? Eu não falei. Só que eu tive que mudar o anúncio e falar, gente, nós não trabalhamos com refinanciamento de veículo, somente com imposto e tal. Então, assim, o pequeno detalhe na comunicação muda tudo, né? É um detalhe, velho. É um detalhe. Uma vírgula faz uma diferença danada num texto. Se o locutor não souber interpretar aquela vírgula, dá a famosa respirada ali, ele muda o sentido da coisa inteira. Muda. E assim, aquela pergunta que os ouvintes porque tem gente que está escutando no Spotify, né? E as pessoas que estão assistindo no YouTube gostam. Essa pergunta aqui, ó. Se a Vox 90 fosse um personagem de série, filme, desenho, não importa, quem você acha que a Vox seria? Olha que pergunta. Marlon Brando, Poderoso Chefão. Marlon Brando, Poderoso Chefão. Por quê? Sabe o que quer. Sabe o que quer. Sabe. Nossa, que legal. É estratégico, mas sabe o que quer. Aí tá vendo, gente? Que interessante. E assim, o que mais te emociona até hoje quando você entra lá na rádio, no estúdio, que você olha, às vezes não acontece, por mais que a gente já tenha um negócio há muitos anos, às vezes você entra, algum detalhe, alguma coisa te emociona às vezes. Isso acontece com você? Opa! Primeiro a equipe, né? O funcionário mais novo de casa, ele tem 16 anos. Nossa. De casa. A equipe é a mesma desde que abriu a Vox. 70%. Os discos de ouro, de platina, tudo que está lá na recepção da rádio. Que hoje a moçada nem sabe o que é isso. Aquilo emociona muito também. Porque você ser reconhecido como uma das melhores rádios do Brasil, numa cidade do porte de Americana, que para a época era uma cidade pequena também, né? E a gente foi considerado pela Warner uma das 100 melhores rádios do mundo. Que legal. Pois é emocionante. Eu fui receber o prêmio sem saber o que estava acontecendo. Não me passava na cabeça. E o respeito que a gente sempre teve, desde o iniciozinho, com as gravadoras na época. Né? Que era só coisa com rádio grande. Rádio de cidade grande, de capitais. E entra um servicinho de alto-falante aqui de Americana, no meio dessa máfia aí, considerado bom pra caramba e grande. Então, isso tudo mexe muito com você. Entendi. E, graças a Deus, a gente permanece até hoje. Tem uma história. Nesse patamar, né? Tem. Então, você entra ali, vê aqueles discos, tem toda uma história. Tem. Aí não tem como se emocionar. Tem. De a gente fazer o primeiro Ibope da Vox, aliás, não foi nem a gente que fez, foi uma agência de publicidade, a Estúdio Canal, né, que nem existe mais. Em março de 90, o Júlio Malosso, ele tinha uma agência de publicidade, ele fez uma pesquisa de Ibope, na época só Ibope, hoje é Cantar, né? Porque um cliente dele tinha pedido. E a gente tinha o quê? 4 meses de vida, a Vox. A Vox aparece com 73% da audiência do FM.
Isso é uma loucura. 73%. Isso é uma loucura. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E esses tempos atrás, aqui, um mês e pouco atrás, eu encontrei o Júlio no aniversário dele, nós estávamos lembrando disso e eu chorando. Nossa. Porque eu não tinha noção do que estava acontecendo. Não tinha mesmo. E tinha um publicitário com a gente, que era da Central de Marketing na época, que eu, o Júlio e eu levamos essa pesquisa lá para eles verem. Primeira coisa, eles ficaram besta de ver que era a primeira pesquisa de Ibope feita em Americana, na história de Americana. Segundo, que a audiência daquela rádio, que era estrondosa porque dava eco na cidade. Você saía no calçadão ali, não tinha, nem era calçadão. As lojas todas escutando a rádio. Tudo, era uma loucura. Qualquer promoção que você fazia arrebentava. Show que você promovia. Os dance com a Vox no Flamengo, no Rio Branco. Aquilo punha 5, 6 mil pessoas assim brincando, sem atração nenhuma. A atração eram os locutores. Então, pra gente entender isso era muito complicado, porque era muito molecão também na época. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Então, puxa vida, é muito difícil você segurar a emoção. Entendi. Até hoje. E esse papo aqui tá muito legal, muito bacana. Espero que você esteja gostando. Anote aí algumas dicas que serão passadas aqui ainda, porque o Marlon tem muita história, tem muita coisa boa para contar. E agora chegou aquele momento especial, o nosso quadro Você Sabia?, onde o nosso convidado traz algumas estatísticas bem interessantes e vai compartilhar aqui com a gente essas curiosidades. Não é verdade, Marlon? É isso aí, vamos lá clarear um pouquinho, né, para o pessoal sobre o nosso negócio, sobre o rádio em si, né? A primeira transmissão de rádio do Brasil aconteceu em 1922, durante as comemorações do centenário da Independência. Nossa, 1922? Isso. Tempo já. E foi no Rio de Janeiro, que a capital era lá, né? Com um transmissor de 300 watts, tinha 80 receptores no Rio de Janeiro, que o governo distribuiu, né? E o Roquete Pinto, que era um engenheiro, era um físico, é que montou esse transmissor lá no morro, eu não me lembro o nome do morro. Então, é uma história muito interessante, mas o rádio só entrou no Brasil mesmo no ano seguinte, em 1923. Então, nós estamos agora em 25, Cento mais e poucos 100 anos. É. Legal, muito bom. Muito legal. Tem umas curiosidades. O rádio é o meio de comunicação com o maior índice de confiança entre os brasileiros. 78% confia no que ouvem. Isso é fonte do Cantar Ibope, de 2023. E é verdade. O rádio, por ser ao vivo, né, ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho como editar e corrigir a besteira que eu falei. Entendi. Então, você abrir o microfone, cuidado com o que é que você vai falar. E a confiança do ouvinte, principalmente no rádio, é uma coisa assim absurda. Então, tem que tomar um cuidado danado. O que é que você fala, apurar. O rádio é muito perigoso, entre aspas, no que ele fala. Não tem como voltar. Entendi. Então, a credibilidade é muito grande. O rádio influencia diretamente as decisões de compra em mais de 60% dos ouvintes. É verdade também. Isso é uma fonte também da ERP e do Cantar Ibope. E é verdade. Por quê? É o que nós estávamos falando no bloco anterior. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande do que você anuncia, né? E se anunciar errado, pelo amor de Deus, você tem que... O prejuízo que você pode causar para o comprador e para quem está vendendo é um negócio impressionante. Então, tem que tomar um cuidado lascado, que nem a gente fala lá em Minas, porque senão você induz errado. Então, uma pergunta sobre esse tópico. Aham. Um golpista consegue anunciar na rádio? Consegue. A gente faz um baita levantamento na capivara do golpista antes, né? Mas hoje em dia, meu Deus do céu, você tem que estar muito atento. Nós temos um sistema de informação, de levantamento muito forte, muito grande, que é difícil, mas consegue. E tem um outro sistema que a gente usa muito, devido a gente fazer pesquisa de Ibope, praticamente de ano em ano. Você pega as informações com o cliente, quem é seu público,
que idade ele tem, que faixa socioeconômica ele pertence, que grau de instrução ele tem. Você joga dentro da pesquisa do Ibope, ele te mostra onde é que está a audiência da sua rádio para aquele público. Que legal. É a mídia analítica que a gente chama. Então é muito difícil você errar. É muito difícil a gente errar. Diante das informações que você, cliente, me passou. Se você mentir, danou. Vai errado. Entendi. E temos aqui também, em plena era digital, o rádio ainda avança, com mais de 83% da população brasileira toda semana. Sim, é o que a gente está falando. O rádio tem uma credibilidade muito grande e não perde, por ser ao vivo, né? Por estar ali, um grande companheiro. É no carro, é em casa, é onde você quiser, no celular. Hoje você abaixa o aplicativo da rádio e ouve ela em qualquer lugar do mundo. Legal, e vocês têm bastante ouvinte, fora até do país. Tem, nossa. O que tem de brasileiro que liga pra gente de todo lugar do mundo, que mora lá, Japão principalmente, né? Inglaterra, o gringo em si não, mas é muito brasileiro que mora lá fora. Legal. E você tá gostando desse papo? Se tá gostando, já põe um like aí pra nós, compartilha esse vídeo. Enche de like aí, gente, pelo amor de Deus. Pra poder alcançar pessoas, compartilhe com aquele amigo que quer empreender, aquele que trabalha na rádio, aquele que sonha em ter um negócio, mas tem medo. É legal ele conhecer a história do Marlon. Então, voltando aqui, ô Marlon, o que a Vox te ensinou sobre persistência? Ensina todo dia. Porque os pepininhos, eles são diários, né? Eles aparecem mesmo. Você tem que persistir. Você tem, às vezes, deslealdade do próprio meio, né? Que ninguém pode fazer sucesso porque apanha. Essa é a grande verdade. Isso a gente tem que calejar. O duro, rapaz, é calúnia, é fofoca, é mentira, é inveja. E isso tem em qualquer segmento, em qualquer setor. Mas o duro, às vezes, é mexer com isso. Mas, graças a Deus, a credibilidade da gente, o trabalho que a gente faz, derruba isso por tudo por terra abaixo. Entendi. E você já pensou em desistir em algum momento? Nunca. Que é isso? Isso não existe no meu vocabulário nem no meu pensamento. De jeito nenhum. Desde que montou lá em 89? Não. De jeito nenhum. Madonna. E assim, o que você faz hoje que jamais imaginou que iria fazer um dia, lá no começo? Tem alguma função, alguma situação que você já fez? Falou, puxa, eu fazendo isso, jamais imaginei que eu fosse fazer isso. Não. Sabe por quê? Eu estou acompanhando toda a evolução do negócio, né? Do rádio, essa coisa toda. E tudo mudou da época que a gente começou, né? Então, você tem que se enquadrar. Você tem que se enquadrar e não ter medo, não. Partir para cima. Lógico, tomando todos os cuidados, né? Para não pisar na bola com nada nem com ninguém. Não, bora. E qual é o segredo para se manter relevante em tanto tempo? Mal que faz. Trabalhar com o trem duro. Tem que ser, pelo amor de Deus. Você tem que gostar muito do que faz. Os probleminhas tem, mas que é isso? Você é mais forte, você é melhor. Vai lá e acaba com o problema. Legal. E como você disse, né, vocês também estão sempre se reinventando, né? Tem que Com ser. toda essa tecnologia, agora a internet, lá nos anos 90 nem tinha isso. Eu lembro que nos anos 90 o que era forte era TV e rádio, né? Porque não tinha internet. A Vox foi a primeira rádio do Brasil a ter câmera dentro do estúdio. Primeira do Brasil? Me chamaram de louco na época. Picotava tudo, né? Era ruim pra caramba o sinal. Quando saiu a internet. Que ano isso, mais ou menos? 90 e pouco. Sério? Olha. Era discada ainda a internet. Era. Picotava tudo, você não conseguia ver direito, mas não, nós fomos o primeiro. Sempre você tem que estar atento e ir lá e fazer. Então, quando a coisa virou mesmo pra valer, a gente já tinha uma experiênciazinha maior. Não pode ter medo, não. Porque começaram antes. Foi. Legal. Sem querer.
Gente, ó, o papo tá bem legal, mas eu preciso falar para você mais uma vez do nosso patrocinador, Spaces Redução Tributária. Se você é contador, se você é advogado, você cuida de um grupo de empresas, tá aí um parceiro com excelência para você. Um parceiro que vai te ajudar a atender os seus clientes. Como? Reduzindo o imposto que ele paga, mas o imposto que ele já deve, já parcelou. Então, assim, se você indicar para a Spaces os seus clientes, a Spaces, além de te bonificar, se responsabiliza por todo o trabalho, tira das suas costas essa expertise, né, que você teria que pesquisar e ter. E a gente sabe que hoje em dia é muito corrido, né, para o contador principalmente, que tem que fazer fiscal, folha, e ainda ter que cuidar de parcelamento de cliente. Então, se você tem um escritório contábil, entre em contato, o pessoal vai te passar proposta de parceria e com certeza vai ser bem legal. A Space já tem mais de 73 parceiros espalhados no Brasil. E agora aqui, ó, a gente chegou num momento bem legal. A gente vai fazer agora o nosso quadro Na Roda com o Dono. O quadro onde o Marlon vai rodar aqui ao vivo a roleta e vai cair algum tema, né, que a gente não sabe qual que é, e a gente vai debater sobre esse tema. Eu sei que você gosta desse momento, você que acompanha toda semana, porque aqui é igual aquele programa do Faustão, ele tem que se virar nos 30 aqui. Então, Marlon, eu vou colocar a roda aqui agora e vamos para o nosso primeiro tema. Vamos Legal? lá. Tá preparado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos rodar o nosso primeiro tema agora, hein? Aqui embaixo? Pode rodar. Vamos lá. Ai, aquela gravação que saiu do controle e virou lenda. Ah, meu Deus. Olha, tem várias. Tem várias. Mas no rádio você tem como ir lá e gravar de novo, né? Na TV também, né? Tudo. Mas do rádio tem várias, meu Deus. É o palavrão. Você tá gravando e erra, aí você solta o palavrão. Aí o do operador esquece de cortar. Aquilo quase vai pro ar, né? Olha. Não, gente, é brincar. Parece gozação, mas acontece cada cagada que não é brincadeira. Legal. Vamos lá então? Vamos. Vamos rodar o nosso segundo tema. Eu vou pra onde? Aqui no Eliminar. Eliminator. Spray. Vamos lá. Ô, pega leve aí, hein? Pega leve. Pressão ao vivo. Já teve que manter a calma no ar enquanto o mundo caía? Já. Principalmente quando você está fazendo cobertura de apuração de eleição. Nossa, imagina a pressão. Né? E chega uma hora que você tem que anunciar o vencedor, né? E aí tem que entrevistar o perdedor também. Puxa. Rapaz, aí sai cada uma que aí você fala, meu Deus, eu respondo ou não? E a arte é não responder, né? Isso eu aprendi com o Dr. Roberto Marinho, sem nunca ter conhecido e visto ele pessoalmente. Quando a saia aperta, fica quieto. Deixa a pessoa que falou em situação difícil. Esse é o grande segredo da coisa. Que dica valiosa. Gente, Sim. Anote isso, hein? Quando a pessoa te botar em confusão, fica quieto, faz que você não entendeu. Deixa o problema com ela, no colo dela. Não tem erro. Muito bom. Então vamos pro nosso terceiro tema agora. Vamos lá. Ah lá, ó, conflitos com sócios e decisões difíceis no bastidor. Agora pegou, hein? A gente já falou sobre isso. Não, tem sim. E ainda bem que tem, né? Porque da moda do outro, graças a Deus, nós todos pensamos diferente, né? Isso na vida e numa sociedade também. E tem que ter esse conflito, esse pensamento diferente, para você amadurecer, crescer,
E ser humilde de reconhecer que você está errado naquele momento. Que o problema, principalmente desse meio nosso, é o ego. O ego da gente é muito, né? Que é isso? Isso não existe. E às vezes a insegurança te faz ficar com o ego. Mas isso é insegurança. É só fachada. E na maioria das vezes é defesa. É defesa. Não. Seja humilde, reconheça que seu sócio sabe mais que você e vai lá e faz o que ele está falando, que você não dança. Pessoal, a gente já tá chegando no finalzinho. Eu sei que tá legal. Espero que você esteja gostando, que você esteja anotando essas dicas que o Marlon tá passando aqui pra gente. Volta, reassiste, ouve novamente, que tá bem bacana. Agora chegou aquele momento das nossas dicas de ouro, onde a gente vai fazer aqui um apanhado, um resumo com alguns tópicos sobre o que nós conversamos aqui hoje, né? Inclusive, um deles é o seguinte, ó. Persistência vale mais do que patrocínio. É importante um patrocínio? É, ter dinheiro, fazer as coisas, mas e a persistência? Gente, pensa num homem persistente. A rádio tá ali, até hoje, aqui pertinho. Eu escutava essa rádio, eu era criança. Ele fundou em 89, eu lembro dos anos 90, os rocks, na época Backstreet Boys, pra quem gosta, tocava bastante. E até hoje toca. Hoje já tá mais na moda sertaneja, que é isso hoje, né, que move o Brasil. Mas, ó, a persistência. Quem entende de gente nunca perde a relevância. O Marlon, no meio dele de rádio, depois no meio comercial, ele aprendeu de forma natural a se conectar com pessoas. Então ele entende de gente hoje. Quando vai falar com alguém, existe aquela conexão genuína. E isso é muito importante, coisa que está se perdendo hoje com a internet. As pessoas ficam no celular, tudo é online. Isso é gostoso, o olho no olho, conversar, ter a conexão. Ouve. Exato. Pelo amor de Deus, ouça. Não interrompa, não faz o que eu fiz aqui não. Ouça. Tá vendo, gente? Então, assim, isso aí nunca perde a relevância. O rádio, outro tópico aqui, ó. O rádio muda, o som evolui, que é normal, mas a essência da conexão é eterna. Então, gente, mantenha sempre essa essência da conexão. As coisas podem mudar, mas não deixa essa essência mudar. É algo que a gente aprende aqui nesse bate-papo com o Marlon. E se você comunica com verdade, que nós falamos que a rádio, ela procura falar a verdade, né? E o público sente isso. Nós vimos aqui na estatística, né? Deixa eu até voltar aqui na estatística para ver aqui, ó, qual que é o percentual. Ó, 83%, ó. Então, na verdade, alcança 83%. 78%. 78% confiam no que ouve na rádio. Isso aqui, na fonte que ele passou. Então, gente, nós vimos aqui que a rádio ainda ela é bem relevante, ela é formadora de opinião. E não só a rádio, a comunicação no geral. Então, cuidado com o que você comunica. Você que tem uma empresa, você que faz anúncio, você que põe a sua cara na internet, você que fala. Não é verdade? Com certeza. Cuidado. Cuidado, porque eu falo que é uma bola. Na velocidade que você joga na parede, ela volta. Exatamente. E Marlon, assim, antes de se despedir aqui, da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse para o pessoal aqui uma mensagem. Deixasse uma mensagem para aquele empreendedor que vai começar, ou então para aquele que já empreende, às vezes pensa em desistir, que graças a Deus o Marlon nunca pensou em desistir, hein? De jeito nenhum. Então deixasse uma mensagem final aqui para o nosso telespectador. Não desista nunca por nada. Nada. Tem o desânimo? Tem. Bate às vezes, bate. Vão querer às vezes te tirar do foco. Os invejosos de plantão vão. Larga isso pra lá. Vai. Acredite naquilo que você acredita. O resto é resto. Muito bom, muito bom. Ô Marlon, eu queria te agradecer. Eu sei que a sua agenda é complicada,
que você tem uma rádio de muito sucesso. Eu nem imaginava que eu fosse conseguir trazer ele aqui, viu, gente? Imagina. Então eu quero agradecer, assim, de coração por compartilhar aqui com a gente. Eu sei que o tempo foi pequeno, tem muita história ainda, gente, pra ele contar. A gente volta um dia pra contar mais mentira aqui. Eu nasci em 1º de abril, viu, gente? Eu posso mentir. Meu Deus. Então, ó, muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado, É uma honra muito grande estar aqui, de ter essa oportunidade. E pode contar comigo na hora que você quiser, que eu venha contar mais história para vocês. Legal. Obrigado mesmo, viu? Valeu, gente. Obrigado você por ter ficado até o final, por ter ouvido, né, tudo que ele contou aqui. Ele disse que é mentira, mas não é não, viu, gente? Não. Obrigado mesmo. Espero que vocês estejam gostando, né, da nossa programação toda semana aqui, às 19 horas. E eu quero agradecer também o meu pessoal aqui da edição, que não é fácil ficar aqui fazendo corte. O Adriano, o Vitor, o Bruno. Agradecer todo esse pessoal aí. E esse foi mais um episódio do Gestão Sem Gravata, o talk show que amplia histórias reais, sintoniza aprendizados e toca no coração de quem empreende de verdade. E se essa história te inspirou, compartilha, deixa um like, comenta. Seus comentários são muito importantes pra gente, tá? Eu sou o Marcelo Mello, da Spaces, e te espero aqui no próximo episódio, na quinta-feira, às 19 horas. Porque aqui o conteúdo tem voz, a conversa tem alma, e a gestão, é claro, é sempre sem gravata!